coração, porque eu tive 3 nascimentos na minha vida. No dia 20/10/81 eu nasci, e no ano de fevereiro eu tive novamente um novo nascimento de um acidente que eu tive, e no dia 18 de janeiro eu tive um novo nascimento, que foi o nascimento com Cristo. Nasci num berço evangélico. Meus pais sempre foram crentes e sempre me ensinaram os caminhos do Senhor ainda pequeno. Ia para a escola dominical e sempre aprendendo a palavra do Senhor. E fui crescendo. Com 3 dias de nascido, minha mãe me apresenta à igreja. Com 9 anos de idade, num trabalho missionário no Paraguai, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 12 anos de idade, eu me batizei nas águas, e com 13 eu me desviei dos caminhos do Senhor. Esse período que eu estive distante dos caminhos do Senhor, eu me envolvi em todos os tipos de drogas, começando pelo cigarro, depois usando o cigarro de maconha. A maconha já não fazia o efeito, comecei a cheirar cocaína. A cocaína já não estava fazendo efeito, passei então a usar o crack, a pasta base, a cheirar cola. E tudo isso levou a um abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. E eu comecei então a cometer pequenos furtos, roubos, para sustentar o meu vício. E aí, depois de um tempo, eu já começava a empunhar em minhas mãos uma arma e cometer assaltos na cidade. E com isso fui crescendo cada vez mais nesta vida de marginalidade, de criminalidade. Com isso eu vinha cair preso no presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na penitenciária. Juntando todos os meus processos que eu tinha, fui condenado em 27 anos e 8 meses de prisão, para cumprir 10 anos de regime fechado dentro de uma penitenciária. E quando eu chego dentro dessa penitenciária, eu me assustei, porque era uma cidade praticamente, com 2.000 presos. Eu me assustei, mas entrei naquele lugar e comecei então a me envolver novamente com drogas dentro da penitenciária. E me envolvendo cada dia mais, eu passei agora a fazer parte de uma elite, chamada Soldados de Elite, aonde a gente era treinados em artes marciais, para uma possível rebelião, a gente bater de frente com a polícia ou com outra facção. Então a gente éramos treinados desta forma, um sistema bem desumano, falar assim. E aquilo ali foi crescendo cada dia mais, e cada dia mais eu fui me aprofundando nas drogas, ao ponto de um dia, no ano de 2005, dezembro de 2005, eu havia cometido uma pequena falta e fui colocado dentro de uma outra cela para pagar 10 dias de castigo por causa de rebeldia dentro da penitenciária. E chegando lá, encontrei uma outra pessoa que também estava ali pagando o castigo, e começamos ali a conversar. Pensamos, vamos fugir da penitenciária? Vamos. Nos conseguimos, através de um rapaz que entregava a marmita, uma pequena serra, e passamos ali praticamente uma semana. Nós conseguimos cortar um pequeno ferro, da qual dava saída para nós em cima da penitenciária e logo após a muralha. Só que quando Deus tem uns projetos na vida de uma pessoa, Deus não permite que nós fizéssemos esta fuga. A noite em que nós íamos fugir, uma noite anterior, os agentes penitenciários, eles vão no bate-grade, porque era rotina isso, eles batem no ferro, o ferro faz um barulho diferente. Eles entram dentro da cela onde a gente estava e verificam que o ferro estava cortado. Quando eles descobrem que o ferro estava cortado, eles deram um tratamento VIP para nós. Qual é o tratamento VIP? Pegaram eu e um companheiro meu, jogaram dentro de uma outra cela, com cacetete de madeiras e cacetete de borracha, espancaram nós de uma forma que assim, onde encostava no meu corpo, doía. Fiquei todo marcado de tanto que nós apanhamos. A única coisa que protegeu foi o rosto, mas o resto do corpo, todos fomos marcados com aqueles cacetetes de madeira e com os cacetetes de borracha. O de madeira ele machuca externo, o de borracha ele machuca interno. Então, ou seja, nós apanhamos tanto que o companheiro que estava comigo, ele começou então a ter vômitos de sangue, porque havia perfurado quebrou a costela e havia perfurado o pulmão dele. E pegaram nós depois e colocaram nós em uma outra cela, chamada cela disciplinar.
Era uma cela escura, apenas uma parte em cima onde entrava a ventilação. O piso da onde a gente estava era declinado, você deitava lá em cima, no outro dia você estava lá embaixo, porque você não parava. Apenas uma pequena coberta, a porta era toda de chapa de aço, apenas com uma abertura no meio para passar o alimento. Ali nós fomos ficar, era para ficarmos 45 dias naquele lugar de castigo, sem ver o sol. E ali eu estando naquele lugar, passaram-se ali algumas horas, alguns dias, eu comecei então a olhar para a situação que eu estava vivendo e comecei a ouvir voz do diabo dizendo: se suicida, comete um suicídio, porque a vida que você está vivendo não vale a pena viver. Se você se suicidar, você vai acabar com os seus problemas e parar com esse sofrimento. E eu comecei a ouvir aquela voz e comecei a dar atenção e comecei assim a imaginar: mas para que suicidar? Aí o diabo dizia assim: cadê os teus familiares agora para te socorrer? Não estão aqui. Cadê os teus amigos que você diziam ter? Não estão aqui para te socorrer. Cadê as pessoas para te ajudar? Não estão aqui, você está sozinho. Olha a situação que você está vivendo, você está todo dolorido, todo machucado. É só você pegar essa coberta da qual vocês deitam, rasgar, fazer 3 tiras, colocar na grade, colocar no pescoço, se pendurar, acaba o teu sofrimento. Pensei, vou fazer isso. E eu começo então a pegar aquela coberta e rasgar ela em 3 tiras, para fazer uma trança e subir, amarrar ela lá e colocar no pescoço para dar o fim na minha vida. Foi quando nesse momento eu escuto um batido da cela ao lado, um companheiro que depois eu vim a conhecer. Ele bate na cela e pergunta quem estava ali. Eu me identifico quem eu era. Ele diz assim: olha, eu vou te mandar um negócio aí que vai aliviar a sua dor. Pensei, vai mandar um baseado de maconha, porque nesse momento essa é uma droga para tirar a dor que eu estava sentindo naquele momento. Em momento nenhum passou na minha mente que ele fosse mandar para mim uma Bíblia. Achei que ele fosse mandar uma droga da qual pudesse aliviar a minha dor. E ele diz aí: pega aí a linha, né? E eu puxei a linha. No que eu puxei a linha, veio um Novo Testamento desse, não novo como esse, mas um Testamento velho, sujo, todo rabiscado e enrolado numa linha. O Testamento na minha mão, desenrolei a linha que estava nele, e na hora o Espírito Santo me fez lembrar: você já foi crente, teus pais são crentes, você já foi na igreja. E eu disse ao Senhor: mas a situação que eu estou vivendo. E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, se Tu és Deus, se o Senhor realmente transforma a vida, se o Senhor realmente é o Deus dos milagres, como eu ouvi minha mãe, eu ouvi na igreja, fala comigo na Tua palavra e me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. A palavra, a Bíblia podia estar velha, mas o conteúdo dela é viva e ela é eficaz. E pegando assim fechado e abrir, no que eu abri saiu no Salmo 46. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Aleluia. Quando eu li aquele salmo, eu senti que escamas dos meus olhos caem. E eu comecei a ler aquele salmo inteiro, e conforme eu fui lendo aquele salmo, eu fui chorando, porque a palavra de Deus se cumpriu em Hebreus 4:12. Ela é uma espada, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, tem o poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aquela palavra foi penetrando no meu coração, na minha alma, e o Espírito Santo começou a lembrar-me do tempo que eu era criança aqui na escola dominical com os meus pais. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: meu filho, não é o teu fim esse lugar. O que eu tenho reservado para você não é esse sofrimento. E eu fui lendo cada dia mais aquela palavra, e eu disse, eu fiz uma nova oração, falei: Senhor, a partir de hoje eu vou ser teu servo. Não importa o que eu passar na vida, não importa o sofrimento que eu tiver que enfrentar, eu vou ser teu servo. Era para nós ficar 45 dias de castigo. Quando deu 20 dias, a gente nos tirou e mandou para o pavilhão. E quando eu chego no pavilhão, eu fui procurar uma cela que tinha reservado, que chamava cela evangélica.
E eu fui procurar aquela cela evangélica. Procurei aquela cela e disse: eu quero me mudar para cá, porque a partir de hoje eu quero ser um crente, um servo do Senhor. E eles disseram: sejam bem-vindos. Eu entrei para aquela cela. E quando eu entrei para aquela cela, eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e li ela todinha, porque o tempo que mais tínhamos dentro daquele lugar. Tem dia, vez que eu passava noites em claros lendo a Bíblia Sagrada, e li ela em menos de 6 meses. E voltei novamente com um novo propósito: Senhor, agora eu quero ler, mas eu quero entender a Tua palavra. E li novamente ela. E conforme eu fui lendo a palavra do Senhor, Deus foi me dando graça e autoridade agora para pregar a palavra dentro da penitenciária onde eu estava. A penitenciária que eu estava era uma penitenciária comandada pelo crime organizado PCC. E dentro daquela penitenciária eu comecei a pregar a palavra do Senhor, e nas celas evangelizar, e as pessoas rejeitavam, não aceitavam: não quero saber de crente aqui, não quero saber de oração. E orando um dia na cela, eu disse: Senhor, nos dê uma estratégia para ganhar almas desse lugar. E o Senhor me disse assim: olha, quando você chegar na cela, no banho de sol, você diz: o sangue de Jesus tem poder, e aí você vai ter autoridade para orar e para falar do meu nome a essas pessoas. E quando abri o banho do sol, abri as portas, eu e mais outros companheiros saímos, e na cela que a gente entrava eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Eles paralisavam tudo que eles estavam fazendo. Se estavam usando droga, eles paravam. Se estavam afiando alguma faca, eles paravam, e a gente pregava a palavra do Senhor, orávamos e ia para outra cela na mesma forma. Com isso Deus foi nos dando almas, e a gente conseguia tirar as pessoas que estavam ligadas ao PCC, conseguimos fazer com que eles se desligassem e viessem para a igreja. Com isso, eu consegui alcançar algumas inimizades dentro da penitenciária, porque o chefe da organização, o líder da organização, chegou em mim e disse assim: ô pastorzinho, eu preciso ter uma conversa com você, esse negócio não está certo. Eu falei: mas por que não está certo? Você está tirando nossos soldados e trazendo para a igreja. Você vai ter que sair do pavilhão, você vai ter que pegar esse povo que você já tem e sair do pavilhão e ir para um outro pavilhão. Eu olhei para ele nos olhos dele e disse assim: meu companheiro, eu só saio daqui morto, do contrário eu não saio daqui. Ele disse: o quê? Você está desafiando nós? Eu falei: isso mesmo, eu só saio daqui morto, do contrário eu não saio, porque quando eu estava no crime eu nunca fui covarde, e não é agora que eu vou ser covarde diante de Deus. Ele disse: então pera aí, vamos ver se você é valente mesmo, ver se o teu Deus é forte como você diz. Eu disse: a minha vida está nas mãos do Senhor, você só vai tocar se Deus o permitir. E levou eu e mais um outro rapaz a uma outra cela com 11 pessoas do PCC, todos armados de facas, ferros que arrancavam de grades, afiava para tirar a nossa vida. E aqueles homens olhavam nos olhos daqueles homens e viam os demônios nos olhos dele, furiosos, porque você mexe no mundo espiritual. E mexer no mundo espiritual, a gente entende que não é a pessoa, mas sim um demônio por trás da pessoa tentando fazer mal a nós. E eu estando naquela cela, eu começava a clamar: Senhor, o teu sangue tem poder, cobre-me com teu sangue, Jesus, cobre-me com teu sangue. Isso falando em pensamento com Deus. E aquelas pessoas diziam palavras horríveis para nós, dizendo: tu é um pastorzinho e tal, e foi falando, xingando-nos. E chegou uma pessoa assim, bem na minha cara e cuspiu na minha cara, para ver se eu esboçava algum tipo de reação, para que ele arrumasse a ocasião para tirar a minha vida. E eu não esbocei nenhum tipo de reação com ele. Fiquei paralisado e dizendo: Senhor, guarde-me com teu sangue. E eles tentaram de todas as formas tirar a minha vida, mas não conseguiram. Saímos daquela cela e voltei para a cela evangélica, agora com mais graça e com mais autoridade. Agora que eu vou pregar a palavra de Deus mesmo. E saímos pregar com toda a autoridade no nome de Jesus, e almas nós ganhávamos para o reino do céu. Aleluia. E eu fiquei, depois que eu me converti, que eu tive um encontro através do Novo Testamento que os Gideões entregaram. Eu ainda permaneci por 4 anos e 8 meses, mas agora como crente dentro daquele lugar e pregando a palavra do Senhor. Essas pessoas que tentaram tirar a minha vida, a pessoa que cuspiu na minha cara, passou 15 dias, foi embora e foi cometer um assalto, a polícia o matou. E os outros, a polícia pegou e interromperam
pegaram a ligação telefônica e descobriram que eles estavam planejando fazer uma rebelião. Pegaram todos que haviam ali afrontado a igreja e mandaram para um outro presídio, e até hoje essa igreja existe dentro da penitenciária em Campo Grande. E o pastor que está hoje lá foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus, que era do crime. Tive o prazer de batizar ele nas águas, uma piscina que a gente tínhamos lá, e ele continua a obra do Senhor até hoje, pregando a palavra do Senhor e ganhando almas para Jesus. Mas por que tudo isso? Porque um Gideão entregou isso no presídio e eu fui alcançado pela palavra do Senhor. O meu orgulho, eu falo com todo o meu prazer dos Gideões, porque se não fosse esta palavra, eu não estaria aqui hoje dizendo aos senhores o quanto vale uma alma. O quanto vale uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esses livros têm apenas R$ 2,80 de custo para ser feito, e almas têm sido alcançadas, e diversos testemunhos nós temos ouvido, e eu sou um desses. E a minha pior, irmãos, decepção foi quando eu saí para a rua. Quando eu saí para a rua, que eu fui sair, um pastor chegou em mim e disse: olha, Edson, deixa eu te dizer algo, você vai sair na rua, você vai encontrar muitos defeitos na igreja, mas pega Hebreus 12:2 e põe no teu coração e na tua alma e na tua mente. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque quando eu saí na rua, que eu fui procurar a igreja e me identifiquei quem eu era, um ex-presidiário, o pastor chegou em mim e disse: olha, eu não quero que você conte a ninguém que você é um ex-presidiário, porque você vai sofrer rejeição na igreja. Eu falei: mas como assim? Mas que evangelho vocês pregam? Porque o evangelho que eu conheço não faz acepção de pessoas. Ele diz que as pessoas aqui não entendem e tal. Eu falei: tudo bem, pastor, não vou contar. Mas às vezes você não consegue segurar aquilo que Deus fez na sua vida. Eu não consegui segurar aquilo. E eu comecei a dizer: irmãos, eu sou um ex-presidiário, foi dentro da penitenciária que Deus me encontrou. E as pessoas, irmãos, chegavam, acabavam o culto, ia dar a paz do Senhor, as pessoas desviavam de mim para não dar a paz, achando que eu ia roubar o relógio dele. Nessa época que eu saí da penitenciária, eu e minha esposa e meus filhos passamos por necessidade. E não teve ninguém da igreja que chegou lá e me trouxe um alimento. Mas eu coloquei algo no meu coração: olhar para Jesus. Independente de quem fosse me cumprimentar ou não, eu tinha um compromisso de servir unicamente ao Reino. E Deus foi nos dando graça, e o Senhor foi nos abençoando. Eu consegui um trabalho e fui trabalhar, e a minha família, com os poucos nós fomos nos encaixando, e Deus foi nos abençoando. Nos perdoe, irmão, aqui. E logo depois que a gente sai, eu permaneci ainda por um tempo lá em Campo Grande, decidimos vir embora para Marechal, aonde residimos hoje. Eu estava ali em Marechal, trabalhando na minha área, que era a área de pintura. No dia 25 de fevereiro de 2014, eu sofri uma descarga elétrica de 13.000 volts de choque no corpo. Tive 62% do meu corpo queimado. Fui levado para a UTI como morto. Os médicos chegaram para minha mãe e disse para minha esposa que está ali: olha, ele tem 5 dias de vida, não passa disso, porque com certeza o choque estourou todos os seus órgãos internos. Vamos fazer uma bateria de exame por fazer, mas ele pode constar que está morto. A minha mãe e minha esposa dizem que não, ele não vai morrer, porque Deus tem promessa na vida dele. E passei 2 meses e 4 dias internado naquele hospital em Curitiba, o Hospital dos Queimados. Teve um momento que eu pensei em dizer: Senhor, mata-me, leva-me, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Já não basta o sofrimento que eu tive na cadeia, agora passando por mais esse sofrimento. E eu estava num momento de angústia, lá não podia ter ninguém, minha esposa não podia estar comigo, porque eu estava numa ala isolada de